E aí, boa noite, pessoal. Tudo bom? Então, esse pequeno vídeo aí como eu tinha prometido, para explicar para vocês como eu trabalho e como eu faço para fazer minhas projeções, acompanhar meu mercado, umas coisas básicas, claro. Vou tentar fazer um vídeo bem rápido, para não cansar, porque já é tarde, tá certo? E eu acho que vamos tentar fazer o mais proveitoso possível. Então eu sigo basicamente não tantos mercados, vamos chamar assim. Primeiro eu sigo o mercado de câmbio, que eu acho que o mercado de câmbio é o principal termômetro da economia mundial. Nesse mercado de câmbio tem alguns índices que, 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 vamos dizer, que seguem bem, que acompanham bem, que dão uma boa ideia de como as coisas estão indo. Um deles é o dólar index, que a gente chama, o famoso dólar index aqui, índice dólar, que é o dólar contra uma cesta de moeda. Como eu sou um swing trader, que fala que eu sou um trader de posições, linguajar técnico, quer dizer, eu compro, eu invisto e compro um ativo e eu costumo segurar, esperando uma boa subida, para ter um bom retorno, enfim, eu acompanho geralmente essas posições de câmbio no médio e longo prazo, certo? Eu não costumo olhar isso diária, de uma maneira diária ou horária, não sou um day trader, certo? Então, o dólar índice, aqui, por exemplo, estou no diário, mas eu costumo dar uma olhada para ter uma melhor ideia, assim, esse índice do dólar, eu olho aí numa base semanal, aí eu vejo que o dólar está se fortalecendo aí. A gente viu ele se fortalecer com as principais moedas, ok? Eu repito, principais moedas que são euro, ien, franco suíço, pound do Reino Unido, enfim, essas moedas aí, certo? Aí depois eu costumo ver como também, particularmente, ele se comporta como o euro, desculpa, aqui, o euro se comporta, o dólar se comporta contra o real, o próprio dólar, certo? E o próprio dólar aqui a gente viu, subiu com a pandemia, subiu forte. E na última semana, eu tô no diário aqui, nos últimos um, dois, três, quatro, cinco, seis dias, o dólar vem caindo forte. Ele voltou de um topo histórico de seis reais. Sim, 5,99, 5,4, mas acredito que ele deve ter batido mesmo 6, o dólar comercial, desculpa. E agora ele voltou para uns 5,27 hoje, fechou 5,27. Isso tem alguns motivos, essa volta do dólar. Primeiro, o Banco Central aí estreou, vendeu reserva, né? Acho que vendeu uns 30, 40 bi, 50 bi de reserva por aí. O Banco Central brasileiro, e vendeu reserva, ele vendeu títulos do Tesouro Americano. Inclusive, ele avisou o Tesouro Americano que ele estava fazendo isso. Tá? A própria pandemia, como está tendo aí uma própria pandemia, mesmo se ainda grande parte do país ainda está em isolamento, distanciamento social, as indústrias estão voltando aos poucos, ou algumas estão paradas e algumas estão voltando já, operando a 70%, 80% de velocidade. Estava assistindo uma live aí da Itaúsa, que é um grupo industrial que mexe, que tem lá a Duratex, que é a Deca. Então, esse tipo de empresa voltou a trabalhar, trabalhando 70%, 80%. Então, as indústrias estão retomando aos poucos, ok? O comércio ainda não, mas as indústrias estão trabalhando. Então, essas coisas, ok? E o próprio fenômeno mundial, o dólar tinha subido muito com todas as moedas e aí está voltando aí. Tá voltando. E isso aconteceu a mesma coisa com o euro. O euro conta, porque eu sigo o euro porque eu estou na Europa. Ok? Então, costumo acompanhar essas moedas aí. Outro índice que eu gosto de seguir é esse famoso S&P, o Standard Poor's, o índice de Nova York.
E eu uso um gráfico que eu surrupiei, vamos chamar assim, de um analista de fora, e que eu achei legal, é um gráfico que é um gráfico mensal. Ele fez uma acompanhamento mensal do S&P, desde 1998. 1997, quando aquela crise, lembra? Talvez vão lembrar, aquela crise do Banco da Rainha, da Inglaterra. Então, desde essa época. E aí a gente vê que o S&P ele terminou uma terceira onda, a famosa terceira onda mensal, com a pandemia, com essa pandemia. E aí ele caiu. Bom. E a gente não sabe hoje onde ele vai. Esse que é verdade. Esse que é o mensagem que eu queria falar. Se alguém me perguntar, e agora? O S&P, para mim, na minha versão mais global, ele está numa consolidação. Okay? Então, o índice, principalmente o índice americano, de bolsa, que une as duas bolsas, o Nasdaq e o Dow Jones, ele está numa fase, no mensal, numa consolidação, que seria o quê? Por quê? Porque ele atingiu um topo de 3.405, é isso? Que foi lá em fevereiro, chegou a bater esse topo histórico, máximo, e aí ele caiu, despencou até os 2.100, 170, 2.100, que foi uma queda de mais de uns 40%. Né? E agora ele voltou com os 3.000 pontos, então uns 3.040, 3.030, hoje ele fechou em 3.036. Então ele está voltando, mas para mim eu enxergo mais uma consolidação. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer depois da pandemia. Como vai ser a retomada, certo? Estados Unidos, a gente está vendo um monte de quebra, um monte não, enfim, 30 milhões de desempregados, 35 milhões de desempregados, novos, criados, enfim, que chegaram aí. E Chapter 11, que é aquele processo de recuperação judicial de algumas empresas grandes que entraram em recuperação judicial nos Estados Unidos, então a gente não sabe o que vai acontecer. Essa retomada. Os bancos centrais, o Fed está ajudando, forte, o Banco Central Europeu, a gente vai falar um pouco da Europa também, mas a gente não sabe, basicamente. Então, eu diria que o mercado americano, por enquanto, eu iria muito devagar, com muita calma, certo? Porque, basicamente, essa retomada se deu às indústrias de TI, de tecnologia, sabe? A Amazon, a Apple, Google, Microsoft, essas empresas aí. Mas aí, quem não aproveitou esse gancho, que não tinha aquela liquidez na hora certa, não é para entrar agora, eu acho. Então, esperar mais um pouco para ver se vai para cá, ok? Se vai confirmar essa queda, e que pode ainda, dependendo se vai dar recessão ou não, ou se continua esse trend aí de abril e maio, aí continua. Ok, gente? Isso é o S&P. Depois, falando rapidamente, tentando cumprir com o meu tempo, como a gente fala, eu comparo o S&P com esse índice aqui, que é um dos índices que inventaram, que fizeram, que é o Stock 50, que é um índice europeu. Esse índice europeu, ele junta 50 empresas mais tradeadas na Europa. Okay? A Europa, incluindo a Inglaterra, tá? Porque agora com o Brexit, a gente tem que falar isso. Okay? Aí eu comparo, e quando a gente vê o Stock 50, ele, mesma coisa, né? Você viu a tendência aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, retomou. Só que vocês vão perceber, talvez, que a retomada do Stock 50, desse índice europeu, não foi tão forte. Ele está ainda longe de uma média, que eu defini aqui, uma média dos 210 períodos aí. Então, ele está longe dessa média aí. Então, como ele está ainda, então ele está mais devagar. Então, pode ser um caso ou de oportunidade, para quem quiser entrar, ou de tomar cuidado, porque a gente não sabe se vai se confirmar. Eu vou traçar uma linha, aqui desculpa, ou vai para cá, ok? Ou, de novo, ou vai para cá. Ok? Eu espero que vocês estão vendo essas linhas que eu estou traçando aqui, tá? Gente. E o último gráfico que eu tenho que ir super rápido, é o Bovespa. Esse é meu Bovespa, e o Bovespa a gente vê o que está acontecendo. Ele fechou hoje em quase 88 mil pontos, então ele está se aproximando dos nossos 90 mil. A partir dos 90 mil pontos, aí sim, eu acredito que vem um sol de brigadeiro. Ok? Os 85 foram batidos, 75 mil, e vem um sol de brigadeiro a partir dos 90. É isso aí, gente. Boa noite.